Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 4 aqui para o nosso curso de Fluent CRM, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre como gerar valor e também como você pode vender essa ferramenta aí na sua agência, no seu negócio, ok? Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, essa é a nossa última aula do módulo 0, que é o módulo introdutório. Para você ter acesso às demais aulas, você pode se tornar um aluno da Escola Ninja WP. O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Entre outros vídeos também, o link vai estar sempre na descrição, tá bom? Aí lá você vai ter todas as aulas, vai poder baixar o Fluent CRM e vai poder dar continuidade nos seus estudos, ok? Então, vamos lá, tá? Então, essa aula aqui, ela tem o objetivo de te ajudar a vender a ferramenta, tá? Afinal de contas, é uma excelente ferramenta e você pode ter ela como um produto da sua empresa, da sua agência, do seu negócio aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa saber, né? Uma coisa, seu cliente já usa algum software de e-mail marketing? Ele já usa? Sim ou não? Então vamos considerar o primeiro cenário, que ele já usa. Então o que você vai fazer? Primeira pergunta, pergunta de número A. Quantos leads você tem? B. Perguntas, tá? São perguntas que você vai fazer para ele. Qual é o custo mensal? Qual é o custo mensal que você tem com sua ferramenta de e-mail marketing? Pergunta de número C. Você está 100% satisfeito com a solução atual? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Primeira coisa, quantos leads você tem? Tá? Essa pergunta ela já vai te dar de cara uma qualificação do seu lead. Então, vamos supor que o seu cliente fala assim, eu só tenho 500 leads, ou eu não tenho lead nenhum. Pensa comigo. Vamos supor que o valor que você vai vender é um valor muito pessoal, e aí vai ficar a critério seu, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, não vou dizer quanto você tem que cobrar, porque isso aí é uma questão muito pessoal, tá bom? Então, só que eu vou precisar de colocar um valor como base aqui, tá? Vamos supor que você resolva cobrar R$100, tá bom? Obviamente é um valor muito, muito ridículo, é só para fins de exemplo mesmo, tá? Então, vamos supor que você tem aqui R$100, ok? Se o seu cliente não tem lead nenhum, por isso que essa pergunta é a número A, a pergunta de letra A, se ele não tem lead nenhum, tá caro, tá muito caro, ele não tem lead nenhum, e você nem sabe quando que ele vai ter uma boa quantidade de leads. Por isso que nós estamos fazendo essa pergunta. Então, se o seu cliente fala assim, não tem lead nenhum, nem comecei a trabalhar ainda. Se você vira para ele e falar, não, porque eu tenho uma solução que eu consigo implementá-la para você por R$100. Ele vai falar, não, está muito caro, porque não tem lead nenhum. Agora, se ele já tem uma quantidade de leads, e aí, qual é a quantidade de leads que eu vejo que é interessante, tá bom? Eu vejo que um número interessante seria mais de 2.000 leads, ok? Por que é mais de 2.000 leads? Para você não cair na objeção do Active Campaign. Porque se o cliente fala assim, eu tenho 1.500 leads, e você e ele fala que usa o Active Campaign, o MailChimp, ele pode te jogar uma objeção no colo. Fala assim, poxa, mas peraí, a sua solução custa R$100. Eu tô no plano gratuito do Active Campaign, do MailChimp, perdão, para mim ainda está caro. Então, se o seu cliente tem mais de 2.000 leads, provavelmente ele já está assinando um plano Pro de alguma ferramenta. E aí, né, a gente entra na questão B, que é qual é o seu custo mensal? Qual é o custo mensal que você tem hoje com uma ferramenta? Né? E aí ele vai te falar o custo mensal, tá? E aí ele te fala no custo mensal, você vai perguntar para ele, você está 100% satisfeito com a solução presente, com a solução atual? E ele vai te falar o que ele está satisfeito, o que ele não está, tá? E aí eu tenho até uma outra pergunta aqui, tá? Pergunta D. O que a solução atual te entrega no plano contratado? Ok? Olha para você ver. O que atual te entrega, né?
atual que a solução atual te entrega. Beleza. Qual que é o objetivo dessa pergunta aqui? Ok? Basicamente é o seguinte, vamos pensar aqui na nossa aula passada, que a gente falou sobre as tabelas aqui de e-mail. Vamos supor que ele esteja usando aqui, sei lá, o ActiveCampaign. E ele fala o seguinte para você, tudo bem, no plano atual aqui, eu posso ter até 4.000 leads, 2.500 leads, e fazer 50 mil envios. E ele tá pagando R$341 no ActiveCampaign. Se você fala para ele que você consegue ter envios ilimitados obviamente, né, envios mais baratos, tá? Que não é ilimitado, porque vai ter que pagar no SMTP, e leads ilimitados, e você fala com ele, olha, eu consigo ter para você uma taxa de envio ridiculamente barata, e aí você pode até usar como base o que eu falei, ó, só para você ter uma ideia, você consegue fazer 100 mil envios, disparos, por R$60. Você pode usar isso aqui, tá? Você pode usar. Inclusive, eu vou disponibilizar esse arquivo para você na descrição dessa aula, tá? Para você tomar isso como base. Então, você pode falar, olha só, você pode ter 100 mil envios por R$60 mês. Isso é um custo do cliente. E você pode ter leads ilimitados. E aí, quanto isso vai me custar? Vou te dar um exemplo. Isso vai te custar R$100. Olha para você ver, tá barato ou tá caro? Tá barato, porque ele já está pagando 341. Então ele vai fazer um downgrade. Ele vai mudar de ferramenta, só que tá barato. Ele vai pagar. Poxa, Flávio, mas eu não vou vender por R$100, né? Eu estou pensando aqui, sei lá, em vender por 700, 800 reais. Tudo bem, mas você não vai vender por 700, 800 reais por mês. Você vai cobrar uma taxa de setup. E mesmo assim está barato. Por quê? Porque o seu cliente está pagando por mês no ActiveCampaign. Então, se ele pensar no ano, nós estamos falando de 341 vezes 12, no ano o seu cliente paga R$4.092. E contratando você, ele vai pagar os R$800, tá? Vai pagar os R$800 e depois ele só vai pagar o que usar. E aqui vem um bônus, tá? Um bônus extra para você, tá? Bônus, que eu não falei, deixei para o final. Na Amazon SaaS, você só paga o que usar, ok? Você só paga o que usar. O que isso significa? Que se tiver um mês que o seu cliente não enviar e-mail nenhum, ele não paga nada. E é muito bom você deixar isso claro para ele. Fala assim, olha, tudo bem. E aí você pode engatilhar aqui uma outra pergunta. Uma pergunta é, você envia e-mails todos os meses? Por quê? Porque você fala, não, tem mês que eu não envio. Você acabou de ganhar o cliente. Por quê? Se ele não envia todos os meses, ele não vai ter custo. E independente da solução que ele optar aqui, seja ActiveCampaign, MailChimp, RD, Leadlovers, ele vai ter o custo mensal, usando ou não. Tá? Então, se tiver 2 meses aqui que ele não usar uma dessas, vai pagar R$700. E na sua solução, se você cobrasse dele, um exemplo, tá? Se você cobrasse dele R$1.500, R$2.000 para fazer essa implementação toda, criar a conta na Amazon, configurar a ferramenta e entregar pronta, mesmo assim tá barato. Porque olha para você ver a economia que você gera, só você pegar o plano que ele está atualmente, na ferramenta que ele está atualmente, se ele está 100% satisfeito, é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que são muito fanáticas da RD, que não trocariam a RD por nada no planeta. Nem se você falasse com ela que clonasse a RD e entregasse uma outra RD para eles. Tem pessoa que é muito fanática com a marca. Então você não vai conseguir matar essa objeção, porque essa objeção passou todos os limites. Agora, se a pessoa fala assim, não, Flávio, eu uso a RD, gosto muito, mas eu estou pensando na saúde do meu negócio. Meu plano na RD está exorbitantemente caro. Então, assim, se você me entregar uma solução que eu vou ter uma economia justificável, eu migro para a sua solução. Então, aqui no caso da RD, ó, vamos supor a RD 439, né? 439 vezes 12, essa pessoa está pagando R$5.268 por ano. Ok? O cliente nosso que eu citei para vocês na aula passada, que eu não citei qual é a empresa aqui, mas é uma dessas, ele paga R$2.200 por mês. R$2.200
por mês vezes 12, nós estamos falando de um custo com ferramenta de marketing de R$26 mil anual. Olha para você ver. Imagine se eu só cobrasse dele míseros R$12 mil. 12 mil. Falar, amigão, seguinte, me passa R$12 mil e eu entrego a ferramenta funcionando para você. Tá caro ou barato? Tá baratíssimo. Por quê? No segundo ano ele vai ter os custos de R$26 mil também. Só que ele não vai mais ter porque ele já me pagou. Porque esse meu custo não é mensal. Então, esse frameworkzinho que eu passei aqui para vocês são perguntas que você vai fazer para o seu cliente e não é você que vai vender, é ele que vai comprar. Porque na hora que ele preencher as lacunas com as respostas, ele vai falar, amigo, eu quero comprar de você. Você está me dizendo então que você vai implementar para mim uma ferramenta que eu não sou cobrado por número de leads. Você está me dizendo que eu vou pagar 10 centavos de dólar para cada 1.000 e-mails enviados, ou seja, se você enviar 100 mil e-mails, são apenas R$60. E eu ainda só pago se eu usar, porque se eu não enviar e-mail, eu não pago? É isso mesmo que você está me falando? Sim, é isso mesmo. Cara, quanto que essa ferramenta custa? E aí, se você souber o preço que ele paga na ferramenta dele, você ainda já faz um contraste. Fala assim, ó, prezado, hoje, na ferramenta X, você paga anualmente, um exemplo, vou colocar aqui um exemplo, tá? R$1.600. Considerando que a ferramenta deve custar em torno de R$160. R$1.600. Com a nossa solução, que é open source, né? Vou te cobrar o valor de R$800 de setup. Ponto. Réis não, réis é moeda que nem existe mais, né? Reais. Setup. Aí se ele falar assim, nossa, mas tá caro, né? Você tem um contraste. Você fala assim, como assim tá caro? Você vai pagar R$800 e não vai pagar mais nada. Você pode crescer, e aí você fala com ele, caro é se você crescer aqui, esse valor de 1.600 cresce também, porque o plano que você tá, né, cresce junto. E outra, se você migrar e você ficar 2 meses sem enviar nada, talvez você me disse que fica 1 mês ou 2 meses sem enviar nada, você vai pagar nada. Mas você tem escolha. R$800 ou ser refém dos 1.600 anuais. Lembrando que esses 1.600 aqui, não existe nenhuma ferramenta que tenha esse valor de 1.600, tá? Porque as principais do mercado aqui são esses valores aqui que você já viu, né? Então, você não precisou mentir, você não precisou se mendigar, você não precisou ficar usando gatilhos mentais para persuadir o seu cliente de que a ferramenta é a melhor do planeta, tá? E é até importante que você faça isso, não fique, nossa, porque eu tenho uma solução revolucionária aqui. Você não tem solução revolucionária nenhuma, tá? Você tem uma solução boa, ponto, boa. E aí o seu cliente vai comprar e não você vai vender, tá? Então, veja, eu não precisei te falar mais nada. É isso. Você vai fazer essas perguntas e ele vai comprar de você, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou disponibilizar esse documento para você com essas perguntas. Você pode reassistir essa aula quantas vezes você quiser. E nas próximas aulas do treinamento de Fluent CRM, o que você vai aprender? Nós já vamos entrar com a mão na massa. Nós já vamos instalar a ferramenta, configurar, enviar, criar campanhas, criar listas, criar formulários, campos personalizados, funil, sequências de e-mail, enfim. Eu vou te treinar para você ter uma solução de negócio na sua empresa. Se você, por exemplo, é um empresário que está assistindo e quer usar o Fluent CRM para você, para o seu negócio, maravilha. Eu vou te ensinar a usar a ferramenta para você no seu negócio. Se você é um profissional que é uma agência ou é um freelancer, né, você pode ter essa ferramenta. Eu vou te treinar e vou te capacitar para que você possa oferecer isso como solução para os seus clientes, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e se você tomou a decisão de fazer parte da Escola Ninja WP, o link está aqui abaixo.